Entrevista coletiva uma vez por mês, TV Web São Caetano. Os nossos ilustres questionadores de hoje, o Marcos Savoy, Leandro Amaral, Tony Duarte, Éder Xavier, a coronel Cláudia Barbosa Rigon Pereira, comandante do policiamento do Grande ABC, é a nossa ilustre convidada de hoje. O Tony Duarte se queixou que não vê policiamento da periferia, só vê policiamento às vezes do centro. E o nosso companheiro Savoy quer saber da senhora se vai, que tipo de policiamento vai ser? Vai passar a mão na cabeça? Não vai passar a mão na cabeça? Vai dialogar com os direitos humanos ou não? Enfim, o que vai ser feito? Bom, nós temos que nos agir pautados pela lei, sempre, viu, Savoy? Não tem outra forma. Isso que é a desgraça, porque o malaco ele não age pautado pela lei, mas tudo bem. Não tem outra forma. Né? Mas não, a senhora está certa. Mas assim, essa situação de reclamações de que não se vê viatura, eu sempre, como disse, né, eu procuro fazer uma análise sistêmica, né? Quando chegam esse tipo de notícias para nós verificamos as viaturas que estão naquele subsetor ou naquele município. Eu garanto para vocês que tem viatura na cidade toda. O que ocorre? O que a gente verifica? Às vezes, a apresentação, por exemplo, uma viatura ela atende uma ocorrência e tem que levar para uma delegacia. Às vezes o tempo de permanência dessa viatura na delegacia, ele acaba excedendo o que nós desejaríamos. Então essa viatura ela fica empenhada ali no caso de flagrante. Mas e não tem outra forma. Existe toda aquela burocracia, existe a necessidade do registro e evidentemente enquanto essa viatura ela está empenhada, ela está deixando de patrulhar. O que nós estamos conversando e nós ainda bem temos um diálogo muito bom com a Polícia Civil aqui da região, é de que em determinadas circunstâncias possíveis, ou seja, situando-se os flagrantes, no caso de uma apresentação de uma ocorrência em um horário onde haja uma grande demanda e a demora seria grande, nós deslocamos um policial da administração ou um policial que esteja impedido de trabalhar no operacional e ele aguarda para esse registro, né? Não há problema nenhum nisso daí e a viatura retorna para o patrulhamento. Né? Essa é uma das medidas que a gente busca, né, até minimizar essa situação da presença da polícia, porque eu concordo com você, Savoy. Números, ninguém quer saber de números. Se eu fui roubada, eu estou preocupada com a minha situação, né? Não quero saber, eu não quero saber se os números são 1%, baixos. se eu Exatamente. sou 2%, né? E além disso, o que nós temos agora também de recurso são esses policiais da DGEM. Então, esses policiais... Não é pouco, né, Coronel? Não é? 3 milhões de habitantes aqui, 200 soldados? Não é. Porque assim, a gente costuma imaginar, né? As pessoas se perguntadas, elas gostariam de ter um policial na esquina da casa, mas isso não é possível. O que a senhora vê nesse aspecto político, neste momento? É a segurança que falta. Então vai aquele candidato e fala assim, olha, se eu for o governador eu faço diferente. O outro fala, se eu faria diferente. Aquele não é bom, eu sou bom. Então eu tenho uma proposta melhor. São tantas propostas que acabam não saindo do papel, ficam só no mundo das propostas e depois, neste período, é fácil despejar para quem representa um dos problemas da sociedade, perguntas que podem até mesmo ser interpretadas e ter vantagem política para esse e para aquele. E nós sabemos que a polícia militar, assim como tudo aquilo que depende da organização do Estado, depende muito da decisão política. Porque talvez um governador, seja esse ou aquele, possa dirigir para a senhora, para o seu comando aqui, imagine, 200 aqui, policiais é pouco. Então eu, governador, vou mandar para a senhora 2.000. Eu, governador, vou mandar 500 automóveis. Eu vou pôr os drones. Eu vou fazer tanta coisa. Aí fica mais fácil. Mas dentro dos limites que as pessoas têm, é que elas precisam dar a satisfação. Então a pergunta objetivamente é, nesses momentos de política, de eleições, a senhora deve ter acompanhado. Muita gente tira vantagem indevida falando coisas que não vão fazer. Isto acontece ou não, Coronel? Bom, acontece. Mas assim, eu penso, eu e a minha equipe, que a gente tem que continuar o nosso trabalho, independente do período eleitoral ou não. Né? Nós temos uma missão, como eu disse, e é promover a segurança para as pessoas. Né? Agora, pergunta em resposta, né, ao que eu vou fazer. Só complementando, né, eu e todos os policiais aqui da região do ABC, 3.000 policiais, né, nós vamos continuar trabalhando. Agora, nós precisamos também contar, são dois aspectos que eu costumo, sempre que tenho oportunidade, né, na imprensa principalmente, mencionar, que é a sensibilização da população em relação à questão da segurança,
né? Foi comentado aqui. É uma questão importantíssima, né? Que ela é constitucional. Né? A segurança pública, ela é um dever do Estado, mas ela é um direito e responsabilidade de todos. Então, parte daí já da Constituição Federal a importância. Mas as pessoas, elas possuem mecanismos de participação maior e a gente tem muita dificuldade de sensibilizar essa comunidade a fazer parte de uma forma preventiva. Porque quando ela é vítima de alguma forma, aí ela vai atrás, isso é muito comum. Mas passado o período de crise, ela acaba deixando de lado. E isso daí precisaria ser um comportamento mais intenso, a participação da comunidade. Nós temos os nossos consegues, né, que se reúnem mensalmente com representantes da prefeitura, representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda, né, onde é o fórum ideal para se colocar posições, se criticar, fazer sugestões em relação à segurança. E nós temos os nossos capitães, comandantes de companhia, um trabalho árduo em convencer essa população a participar. Existem consegues mais ativos e existem consegues que têm mais dificuldade. Comandante, eu quero pegar o gancho da senhora, até me permite... Deixa eu só complementar. Então, e assim, e tirar um pouco o peso e a responsabilidade toda da segurança da Polícia Militar. Do total de flagrantes que nós tivemos no decorrer desse ano, mais 50% desse número são adolescentes. E nós fizemos um levantamento e assim, a reincidência ela é absurda. Então, nós fizemos um levantamento de todos esses adolescentes da região inteira, verificamos os reincidentes e encaminhamos um documento para o Ministério Público para que ele chame o responsável por esse adolescente, porque tem um caso, em 6 meses, esse adolescente cometeu 3 crimes. 3 atos infracionais, né? Porque o adolescente não comete crime, ele comete ato infracional, né? Lamar é que são 14 crimes já. Então, mas lá é a região da capital, né? Sim, é aqui da nossa região. O senhor é a favor da redução da maioridade penal para 16 anos? Terminando o raciocínio. Só complementar, né? Então, esse adolescente, em especial que eu vou comentar, ele praticou um furto num mês. Mês seguinte, outro furto. E no outro mês ele cometeu um furto de auto. Ou seja, ele foi num progresso de criminalidade, porque a impunidade ela acaba acontecendo, né? Agora, em relação à maioridade penal ou não, é uma questão que, na minha posição, eu me abstenho de comentar, porque seria algo para ser discutido assim num outro fórum. Mas seria importante, comandante, pegando o gancho do Éder, porque vira e mexe isso é pauta na Câmara Municipal, o próprio Éder várias vezes comentou sobre a segurança. Sobre alguns desses itens, a senhora que está há cerca de 3 meses no cargo, qual a visão que a senhora tem, por exemplo, equipamentos de tecnologia, até o Éder citou agora há pouco, drones, para o cidadão que está em casa? A utilização do drone, até que ponto resolve dar eficiência no trabalho da Polícia Militar? A questão de vídeo monitoramento, muito se coloca como salvador da pátria, que vai coibir a atitude de vândalos ou de criminosos. Até que ponto isso realmente ajuda na eficiência e no resultado positivo do trabalho da polícia? A tecnologia... Me permita emendar, porque nós, antes deste programa, tivemos a oportunidade de ter um encontro com a Coronel, e nós estávamos conversando algo que nós discutimos com o prefeito e na campanha com o prefeito Paulo Pinheiro, porque se a cidade de São Caetano do Sul é o 4º menor município em extensão territorial do Brasil, se todas as ruas estão asfaltadas, se temos condições de instalar as novas tecnologias, todas em São Caetano, poderíamos fazer um piloto em São Caetano do Sul. E naquela oportunidade nós registramos já um projeto, tem um projeto para fazer um piloto, para ver se dá certo. Porque as ideias são mirabolantes, como disse anteriormente, depois na prática, principalmente na época de campanha, se promete coisas e a coisa não dá certo, pelos entraves técnicos da ideia que a gente tem para materializar a ideia. Então, São Caetano pode fazer. Então, por exemplo, nós temos 16 entradas no município de São Caetano do Sul, aonde por 7 dessas entradas trafegam 82% dos automóveis que cruzam para os outros municípios, o nosso município. Nosso município é espaço para acesso aos outros municípios da região, São Caetano do Sul. Passagem, né? Próximo de São Paulo. Então, nós poderíamos fazer aquelas guaritas, né? Com a parte elevada, onde ficaria suspensa, né? Com maior segurança, colocar os drones a 100 metros para verificar. Era uma tecnologia só da China, hoje que vendia só para os estados e tal, hoje já pode ter acesso os drones. Também nós tivemos uma experiência muito interessante, histórica, do Getúlio Vargas,
que fez o inspetor do quarteirão, porque não vejo outra maneira de haver segurança, como a senhora muito bem disse, se não houver integração entre a sociedade civil, a Polícia Militar, a GCM, e aí então, se isso houvesse essa integração, não ficaria só como vitrine dos problemas de segurança a Polícia Militar, porque é a que está na rua, é mais fácil jogar a responsabilidade. Então, integrar em São Caetano do Sul uma série de fatores usando a tecnologia, o cidadão de cada bairro, um cidadão em cada um dos bairros, em cada um dos quarteirões, ele conhece aquele quarteirão, ele fica com aqueles rádios, ele pode fazer contato, dizer uma vez a cada 400 e poucos dias, São Caetano ele fica um cidadão, recebe o diplominha, ele se integrou com a Polícia Civil, ele contribuiu, porque ele conhece o bairro, o quarteirão, sabe a luz que fica acesa, o carro que frequenta, ele pode trazer notícia rápida para averiguação, que é a polícia preventiva, os atos preventivos das polícias. Então, isso tudo pode ser feito em São Caetano do Sul como um piloto para ver se dá certo. Nós, quando conversamos, Coronel, a senhora até entendeu, no primeiro momento, de que se nós poderíamos unir o Paulo Pinheiro, que é o prefeito, no caso o prefeito, os cidadãos, a associação comercial, dissemos naquela oportunidade, aqui tem grandes empresas, né? A General Motors, Casas Bahia, será que eu tenho prazer de ter a minha empresa, uma empresa dessa magnitude, numa cidade em que o furto de automóvel, nós somos sempre campeão, então essas empresas nos ajudando, com ideias, etc., mas precisa realmente partir de alguém da área de segurança que conhece mais a técnica. A senhora vê como possibilidade de fazermos um piloto em São Caetano do Sul para dar vaso, consequência a essa colocação. Eu estou há 3 meses no comando aqui da região e desde que eu iniciei aqui o meu comando, todos os contatos que estão sendo feitos com a prefeitura visam, obviamente, essa integração e essa prestação de serviço melhor à população e, em consequência, um aumento desse sentimento de segurança, né? E o que nós trouxemos de novidade foi um projeto que, implantado em Guarulhos, está tendo muito sucesso, que é o denominado Projeto Radar, que é mais ou menos isso que você falou. A tecnologia, ela bem utilizada, evidentemente que ela é super benéfica e ajuda demais, ela potencializa qualquer ação humana. E esse projeto Radar, resumidamente falando, ele se valeria das imagens de câmeras colocadas nos municípios, com a possibilidade de leitura de caracteres de placas, e já com a tecnologia da PM disponível, sem custo nenhum para as prefeituras, essas imagens, elas seriam encaminhadas para o banco de dados, né, no caso, né, um centro de processamento de dados da Polícia Militar, que repassaria para as viaturas através de um tablet. Então, em tempo real, né, um veículo que tivesse o registro de furto ou roubo, que passasse por essas câmeras, esses dados seriam enviados para esse centro, que encaminharia para as viaturas a característica do veículo produto de furto ou roubo. O policial militar, de posse dessas informações, ele teria condições de realizar um cerco e prender esses criminosos. Isso está acontecendo em Guarulhos. Nós já fizemos 3 reuniões com os representantes da prefeitura. Fizemos dessas 3 reuniões, uma foi inclusive em Guarulhos, levamos esses representantes até o Copom de Guarulhos para verificar em loco como é que funciona. E começo de setembro agora eu participei a convite do consórcio intermunicipal dos prefeitos daqui da região e expus o trabalho, né? O que ocorre é que já existe um projeto, né, um grande projeto, que são os portais eletrônicos, que acaba sendo numa escala maior, exatamente isso que você falou, das guaritas aqui em São Caetano. E assim, mas o que eu estou querendo frisar é que o custo desse projeto Radar, que poderia ser um piloto, que poderia ser algo inicial, ele teria um custo muito reduzido, porque esse projeto do consórcio, ele é um mega projeto, né, e que ele depende de verba federal. Então, a gente imagina que demorará um pouquinho mais. E a ideia... O consórcio é para todos os 7 municípios. 7 municípios. Então fica mais caro. Isso, mas assim, eu vejo assim que é algo importante tratar a região do ABC como único. Não tem como, né, isolar. como um todo, Não exatamente. Justamente por essa facilidade das divisas e por essa migração, né? Então nós ainda estamos em tratativas, os prefeitos eles se colocam favoráveis. O que ocorre? As câmeras que existem hoje de monitoramento, elas não fazem a leitura desse caractere,
né, da forma como seria necessária em tempo real para encaminhar para as nossas viaturas. Então precisaria de alguma adaptação e evidentemente de algum recurso. E qual que é o próximo passo, comandante? A senhora apresentou essa iniciativa, um Isso. case de sucesso. Isso. O consórcio, por sua vez, os prefeitos também apresentaram uma alternativa. E qual que é o próximo passo para o denominador comum? As Vamos instalações esperar, das câmeras. Coronel, Não, vamos esperar que o prefeito lá de Guarulhos, ninguém tenha uma visão política assim, falando, é de tal partido, então eu não vou copiar isso. A gente nem Se menciona. começar com essa É porque história... nasce com o olho azul, todo mundo quer ser o pai. Aí não. Vamos imaginar que segurança é a nossa vida, né? Até porque se nascer com o olho claro, é filho da comandante, né? Não, eu tenho 3 filhos, não tenho olho claro. Mas isso é questão Mas qual que é o próximo passo, né? comandante? Então, o próximo passo é a instalação dessas câmeras. E todos os municípios, os prefeitos se mostraram favoráveis, mas, como eu falei, existe a situação de recurso, né? Por exemplo, Ribeirão Pires, né, a secretária de Segurança, eles já estão em processo de licitação, mas é só para o ano que vem. O que eu vejo de Diadema, de Santo André, de São Caetano, né, Mas de aí Mauá. não vai ser contratação Então, via consórcio. Cada prefeitura vai ter que abrir uma concorrência. essa proposta da Polícia Militar seria individualizada. Cada cidade Faria a sua. faria a sua. Mesmo porque, assim, a preocupação dos prefeitos, mas quantas câmeras? Eu falei, não tem número, né? Se instaladas em algumas posições estratégicas, elas não precisariam ser muitas e o custo reduziria. E o Estado né? não pode ajudar com verbas? as Mas o cidades? Estado já coloca a tecnologia à disposição, né, dessa leitura de placas, isso não vai ter custo nenhum para o município. Então, Coronel, olha, dizer à senhora o seguinte, insisto que São Caetano do Sul, em todos os aspectos, as necessidades, demanda social, pode ser piloto. Pela extensão, insisto nisso. O Paulo Pinheiro, nós fomos na rua. E o Paulo Pinheiro prometeu para o povo de São Caetano do Sul que, até mesmo por causa das circunstâncias dos nossos espaços, reduzir isso. Então eu quero fazer um apelo hoje aqui, na presença da Coronel, da Polícia Militar, quem dirige a região. Paulo, eu vou aí ficar te perturbando um pouquinho, viu? Um pouquinho mais que eu já faço. E aí, para que essas câmeras, a Coronel disse que não é um investimento tão alto, nós deveríamos fazer aqui um piloto, fazer um teste, verificar, falar, como eu disse, com as empresas privadas também de São Caetano do Sul para colaborar, para que nós possamos. Agora, é evidente que isso não pode, por causa da técnica, do conhecimento de combate, onde tem as informações, onde tem maior roubo, furto de automóvel, etc. Qualquer crime contra o patrimônio é o que mais acontece, parece que em São Caetano do Sul. Então precisaria haver, meu irmão, alguém destacado, vou falar com o Paulo, fazer contato com a senhora, para que a gente possa dar essas informações e vamos ver se a gente se vira. Aí nós vamos nos virar para pôr a câmera aqui, chipar um carrinho ali, fazer algumas coisinhas pequenas, porque se nós conseguirmos em São Caetano mostrar, olha, reduzimos. Quer dizer, e passar isso para o consórcio, o Marinho e os outros falaram, não, pera, porque politicamente, se eles conseguiram com tão pouco, vamos dar prioridade para isso. Porque se for esperar mesmo do governo federal, e aqui não é nenhuma crítica ideológica a quem administra o governo federal, se for esperar pela burocracia, pelos projetos, não vai vir nunca. Então eu quero deixar claro, Coronel, que eu vou levar aqui esse apelo. Paulo, é pouco, abra oportunidade política, desejo político, opção política, determinismo, para que a gente possa ouvir qual é o melhor sistema para implementar em São Caetano com as câmeras, com esse do projeto radar, né, com os drones, seja o que for, que não é realmente um investimento tão alto. Vamos até fazer um apelo para as empresas, para fazer esse piloto pequeno em São Caetano, para que a Coronel possa falar, olha, eles fizeram em São Caetano. Eles fizeram em São Caetano, deu certo. Vocês vão fazer ou não vão, pessoal do consórcio? Então, e fora acrescentando, né, essa situação, é lógico que as ações elas estão sendo realizadas. Recentemente, essas câmeras de monitoramento mesmo, elas também são importantes. E graças a essas câmeras de comércios, foi identificada uma quadrilha de furto de veículos. Foi presa recentemente. Então, isso nós já vamos verificar o efeito nas próximas estatísticas do mês seguinte. Perfeito. Então, paralelo a isso, é que assim, como eu disse, a tecnologia ela viria a somar.